Então, meus amigos, a palavra de hoje, o estudo de hoje é da palavra de Isaías, do versículo 1 até o 7, que eu quero falar hoje sobre ele. Mas antes disso, vamos orar para que Deus venha abrir o seu entendimento. Meu Deus, eu peço a Ti que em nome do Senhor Jesus, meu Pai, o Senhor venha abrir o entendimento das pessoas que estiverem ouvindo esse vídeo, meu Pai, esse áudio, para que elas possam entender o que vai ser dito e que haja, meu Deus, esclarecimento, meu Pai, para que Seu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Amém. Então, como eu disse, a palavra de Isaías, do versículo 1 ao 7, é assim: visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Ouve os céus e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento o dono de sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Porque a vez de ainda ser feridos, vistos que continuas em rebeldia, toda a cabeça está doente e todo o coração enfermo. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e sagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. A vossa terra está assolada, e as vossas cidades consumidas pelo fogo. A vossa lavoura os estranhos devoram na vossa presença, e a terra se acha devastada, como numa subversão de estranhos. O que eu quero falar com esse versículo? Veja que Israel estava passando por várias situações ruins, difíceis. A terra dela não estava boa, não estava fértil, porque naquela época, quando o povo era a primeira coisa que acontecia, era a terra ficar ruim, infértil. E veja só, eles estavam com vários problemas, vários, mas eles permaneciam longe da presença de Deus. Assim, eles não reconheciam o Senhor, Deus, como seu único Deus, seu único Senhor. Mas veja que, se você for olhar mais na frente, dos versículos 10 ao 17, eles ainda davam culto a Deus, só que eram cultos hipócritas, porque eles viviam em pecado, eles viviam não de acordo com as leis de Deus, mas mesmo assim eles faziam cultos a Deus mentirosos, cultos que eram falsos. Eles faziam cultos a Deus mesmo assim. E você vê nessa palavra de 10 a 17, versículo 10 a 17, que Deus abominava. Deus não gostava desses cultos deles, porque Deus sabia que era uma farsa, porque eles o adoravam com os lábios, davam vários sacrifícios a Deus, mas a vida deles própria não era um sacrifício, eles não obedeciam a Deus. E tem muita gente nessa situação, porque o diabo, ele cegou a visão do povo de Israel. O povo de Israel não entendia que ele estava numa situação ruim e mesmo assim, mesmo ele sabendo que ele estava errado, ele sabia que ele estava errado, mas ele continuou fazendo cultos a Deus, mesmo estando errado, mesmo sendo cultos hipócritas, mas ele permaneceu, porque o diabo, ele cega o entendimento da pessoa, a visão.
Às vezes a pessoa está até na igreja, não é só que se afasta, não. Acontece muito com gente afastada. Mas quem também está na igreja, mas não costuma ter uma comunhão com Deus. A pessoa fica ali, ela dá dízimo, dá oferta, mas a vida dela não é uma obediência. Ela obedece dando dízimo e oferta, mas não quer obedecer largando o erro, o pecado. E isso se torna hipócrita. O canto dela, sabe, a oração dela não é ouvida a partir do momento que ela sabe que está no erro, mas ela acha que está tudo bem. Assim como o povo de Israel. O povo de Israel estava vendo que a vida dele estava horrível, que tudo na cidade de Israel, no povo de Israel estava ruim, mas eles não queriam deixar os seus erros. E tem muita gente assim, e isso é um erro. Não fique achando que por você talvez dar a maior oferta da igreja, se você continua no erro, você vai ser salvo assim. Não vai. Porque Deus, a maior fidelidade que Deus quer é a nossa vida com Ele. É que vivamos sendo fiéis a Ele, não só no valor monetário, até porque Deus é dono do ouro e da prata. Então, não fique achando que porque você louva a Deus todos os domingos, porque você ora, se você não obedece, infelizmente, a sua oração não é ouvida. Mas sabe o que Deus falou sobre tudo isso? Mesmo o povo de Israel estando nessa situação, mesmo talvez você estando nessa situação, ele te faz um convite, que é dos versículos 18 ao 20. Olha o que ele diz. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como lã. Se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor desta terra. Olha que bom, olha como Deus é bom. Ele está te convidando, minha amiga, nesse dia de hoje, que você ouvir esse áudio, para vir até Ele e se arrepender dos seus erros e falhas e começar uma vida nova com Ele. Se você, nesse momento que ouvir esse áudio e reconhecer que você tem vivido de uma maneira errada e se arrepender diante de Deus, você irá ser perdoada por Ele. Então eu te falo agora, se você quiser e quiser, ao terminar esse áudio, se ajoelhe e peça a Deus perdão por todos os erros e falhas. E se você pedir, arrependendo-se mesmo, porque arrependimento é você largar aquilo, não é só pedir perdão e permanecer fazendo, mas você pedir perdão e largar. Se você verdadeiramente se arrepender, a partir de hoje, você começa uma nova vida com Deus. E essa palavra que eu quis dar hoje para todos vocês, espero que tenha ajudado. Que Deus te ajude e te ilumine. E que haja paz em você. Em nome de Jesus. Amém.